Vamos lá, no caso do Samsung, quando a gente liga, primeira coisa, apertou para ligar, ele acendeu aqui, a tecla que aciona o menu de boot é o F2. Focar aqui, F2 é a tecla que aciona, então eu vou te mostrar. Liga aqui, ele acendeu, fica apertando F2 até ele aparecer aqui, ó, please wait, porque foi muito rápido, mas aparece aí a área. Essa aqui é o setup que a gente vai fazer as configurações. Ele já identificou SA400, ele também tem um CD, leitor de CD, as informações do processador AMD E300 APU 1.3 e tem 4 GB de memória RAM, 2 em cada slot. Para a gente instalar o Windows 7 no Samsung RV415, acesse o menu de boot, vem aqui nas configurações avançadas, né, e vê se esse HCI ele está em alto. Por quê? De acordo com a legenda aqui, o HCI ele é compatível para o Windows Vista e o Windows 7, certo? Então, certifica se o HCI ele está no modo alto, normalmente é o padrão de fábrica, só por garantia. Feito isso, normalmente as outras configurações você não mexe. Aqui na aba de boot, certo? Boot, que é a inicialização, tem esse menu aqui que é a ordem de prioridade para fazer a instalação. Vou dar um enter aqui para mostrar para você. O primeiro a dar o boot é o CD. Então, se o CD tiver se dentro do leitor de CD tiver algum disco que instala o sistema, ele vai começar a processar. Se ele não identificar nada, ele passa para o próximo, que é SSD Kingston. Então, ele segue essa ordem. Então, você tem que fazer a definição. Eu vou utilizar o pendrive e mostrar a você como deixar o pendrive como primeiro para fazer a ordem de instalação. Só lembrando que se ele não está reconhecendo aqui, no meu caso não está identificado o pendrive, eu preciso plugar. Eu vou plugar para mostrar a você. Então pluga, de preferência desliga e desliguei aqui acidentalmente. Desliga, pluga e liga novamente entrando no setup. É o que eu vou fazer agora. Então vamos lá, vou ligar aqui. F2. Apertou, ligou, fica apertando F2. Consegui aqui. Certamente a porta USB estava com algum conflito. Pluguei o pendrive. Agora aqui na área do BIOS, volto aqui no boot. Nesse caso utilizo as setas para cima, para baixo, direita e esquerda, certo? Menu de boot, device, prioridade. O pendrive é esse aqui, certo? Eu quero deixar ele como primeiro para fazer a instalação do Windows 7. Então, primeira coisa é defini-lo como primeiro. Aqui na legenda ele vai dizer o quê? Que as setas para cima e para baixo eles fazem um movimento, certo? Não, na verdade é F5 e F6, ele muda as opções. F5 e F6. Vou apertar F5. Eu tenho que selecionar, no caso, o USB através da seta, e no F5 eu consigo mover. Na verdade está descendo. Pronto. Deixei como primeiro, que é o SPK, que refere-se ao pendrive. Agora eu vou apertar o F10, que ele diz que ele salva e reseta, ou seja, salva e reinicia o computador, e consigo fazer a instalação do Windows 7 nessa máquina. Pergunta se eu quero salvar as informações, dou Enter. Ele vai reiniciar, não aperto nada. Ele vai dar aqui, como estou instalando o Windows 7, possa ser que a tela não seja idêntica a essa. Eu vou deixar a ISO aqui na descrição, mas a tela possa ser diferente se você tiver uma outra ISO. É só aguardar aqui ele fazer o processamento e fazer a instalação tranquilamente. Ele vai fazer a leitura, e lembrando que esse tempo aqui pode ser relativo. Normalmente é em torno de 1 minuto e meio. Depende muito do processador que vai fazer a leitura, porque ele está fazendo a identificação se o processador ele é compatível, certo? Fez aí a identificação, ele passa para a próxima etapa, e aqui eu vou mostrar para você como é que faz. Muito bem, carregou aqui. A única atualização que eu vou fazer, em vez de ABNT, eu vou colocar ABNT2. Avançar, instalar agora. Pronto, abriu aqui. Se você for usar a ISO que eu vou disponibilizar para você, vai aparecer, porque ele puxa todas as ISOs disponíveis, as versões,
Para esse computador aqui, eu vou deixar a versão Home Premium, essa versão aqui, STD, que é de Standard, na versão 64 bits, porque ele tem 4 GB de memória RAM. Então eu vou descer aqui, chegar no 64, aqui, perfeito. Eu vou dar um avançar, marcar aqui para citar os termos, avançar mais uma vez, personalizada, a opção personalizada. E aqui vou apagar tudo. Se você tiver alguma coisa, se você estiver utilizando um SSD do zero, normalmente ele fique limpo. Mas no caso de ter uma... Mas se você já estiver querendo atualizar, é importante que você faça o backup dos seus arquivos antes de formatar. Se você já fez, é só apagar tudo por garantia, para ele fazer uma instalação limpa e clicar no botão avançar. Eu vou fazer tudo isso aqui, selecionar e clicar no botão excluir. Volto para você depois que tiver feito tudo. Prontinho, está zerado aqui. Eu posso clicar em novo, mas nesse caso aqui eu nem clico, porque já quando eu clicar em avançar, ele já vai criar a partição dele automática. Clicando no botão novo, você tem a oportunidade de criar mais partições. Como ele tem 120 GB, então só uma partição é suficiente para esse método. Clicar em avançar e deixa ele fazer o restante do trabalho. Isso pode levar um tempo, vai de acordo com o pendrive utilizado e também o nível de processamento do HD, nesse caso é SSD, tende a ser mais rápido, e também o processador para ele fazer toda a leitura, todo o processo. Depois que ele concluir, é só preencher as informações que o próprio Windows fornece antes de abrir a área de trabalho. Depois que ele concluir aqui, ele vai reiniciar a máquina. E quando ele reiniciar, aí você já pode tirar o pendrive, porque naquela ordem que a gente viu lá no BIOS, ele vai ler, não vai identificar pendrive e já vai pular para a segunda etapa, que é o seu HD, e vai iniciar e continuar a formatação. Eu vou mostrar para você já. Pronto, nessa tela aqui você vai colocar o seu nome. Abaixo eu posso colocar o mesmo nome, que é o nome do computador, ou qualquer um que preferir. Clicar em avançar. Fica a seu critério criar uma senha ou não agora. Eu não vou criar nesse momento. Vou dar avançar. Desmarcar essa opção do horário de verão. É opcional, eu gosto sempre de desmarcar. Avançar. Aqui, dependendo da sua rede, como eu acredito que é uso doméstico, então rede doméstica. E esperar ele carregar as inicializações. Pronto, agora está na tela bem-vindo. E em pouco tempo vai aparecer a área de trabalho para você fazer suas configurações iniciais. Depois que você formatar, aqui é a tela inicial do Windows 7. Lembrando que aqui no gerenciador de dispositivos, para o meu, às vezes ele carrega uma imagem bonita, mas o adaptador de vídeo é um padrão do Windows, tem que atentar que tem que ser o drive, por isso que eu disse a você para baixar o drive diretamente do fabricante. Faz a instalação dos drivers e em seguida dos programas que você mais usa para voltar ao normal.